Eu nem acredito, mas eu tô fazendo isso. E aí, o dropador voltou ou não voltou? Volto ou não volto? Mas às vezes você nem me conhece. Então, pra falar se eu vou voltar ou não, saber por que que eu fui. Tô gravando esse vídeo. O pior de tudo é que eu não sei editar vídeo. Então, sendo uma paulada só, eu vou falar pelo menos o que estavam passando por aqui. Tem um roteirinho e esse roteiro vai me ajudar. Por que que não? Corta, volta. Quem é o Cotoco? Fácil. Cara, eu jogava Tibia há pelo menos 7, 18. E eu sempre joguei de forma recreativa. Uma forma recreativa de passar horas me divertindo. Tibia fez parte da minha adolescência, até da minha vida adulta, de forma que eu consegui me divertir. Fazia um meu profit lá, upava o boneco, nunca fui grandes coisas, mas eu gostava muito. E aí, chegou a época da pandemia, trabalhava, meu setor foi um dos mais impactados que existiu, que é a parte de eventos, sem ter o que fazer, sem ter onde gerar um dinheirinho. E eu já tinha um boneco lá na época, acho que ele era level 900. E foi com base nele e nas coisas que eu já sabia fazer e eu comecei a jogar Tibia pensando no profit. Eu vendi meu carro, comprei um computador, porque meu computador não era bom, tinha um notebook velho. Vendi o carro, comprei o computador. No começo da pandemia, eu comecei a farmar. Farmar, 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 farmar. Alucinadamente. Eu lembro que no começo a meta era 250 coins por dia. Aí depois esses 50 viraram 500 coins por dia. E 500 coins por dia para uma pessoa que estava reclusa dentro de casa, dava para fazer legal e dava para pagar as contas, dava para lanche, fazer as coisas. Só que aí teve uma época que eu percebi que tava ficando chato já ficar só farmando. E era puxado de farmar, farmar, farmar. E eu não tava conseguindo tirar mais receita nas minhas conversas com a psicóloga. E aí também até com os amigos. Falou, cara, por que que você não abre e começa a fazer live? E aí apareceu o Cotoco nessa época das lives. O Cotoco Dropador, o Cotoco Dropa Blast. Eu saí de mundo no PVP, foi pra Open, depois nós fomos pra Retro, depois nós fomos pra Retro Hardcore. Passamos ali por Reinobra, Alubra, não lembro qual foi o Retro Open, e depois nós fomos pra Cadebra. E foi uma trajetória muito legal do Tibia, principalmente na época da pandemia, porque foi aquele boom da internet, foi aquele momento que todo mundo tava com internet de tudo que é jeito, tinha as lives de cantor sertanejo, live de até de jogo. E o meu horário de trabalho era o mesmo horário que muita gente estava trabalhando de home office. Então foi aí que eu construí uma comunidade de pessoas que eu posso dizer que elas são minhas amigas até hoje. Pessoas até que eu já me encontrei e continuo mantendo contato, mantendo algum laço em relação a isso. E por que que a live deu certo? Por que que o Kotoko, na época que eu tava streamando, começou a dar tão certo e
explodiu? Porque eu lembro que tinha. Conversei com streamers conhecidos naquela época. E aí a maioria deles falava assim: Cara, pra você se dar bem fazendo live, tem duas coisas. Ou você precisa ser muito bom em algo, nossa, o melhor MS, melhor Knight, o melhor não sei o quê. Ou você precisa fazer alguma coisa diferente. Alguma coisa que ninguém faça. Aí eu falei, tá aí. Vou fazer uma coisa diferente, então. E naquela época de 2020, eu comecei fazendo as maiores rotação de boss que existia no jogo. As pessoas entravam na minha live pra me ver fazendo boss, achavam que eu fazia boss com mais de um boneco, mas era só o meu boneco. Eu fazia 20, 30, 40. Cheguei a fazer quase 50 boss num único dia com um único boneco. Começou a gerar notoriedade das coisas que eu fazia. Canais de clipes aí que da época eles gostaram, porque era uma quantidade ali de drops que vinha que achavam que eu tava bugando o jogo. Mas na verdade era só a constância. Aquela constância de dropar um Gnome Helmet a cada 2 dias, de fazer zelos, de fazer last livraria. Numa época que não era como a época atual. E isso foi dando notoriedade pra live, pro canal. Foi ficando muito legal, deu um hype muito bom. Ganhei um prêmio também de Streamer Revelação em 2020. Também a gente foi convidado a sair da Twitch para ir pra Buia. Uma quantidade enorme de. Foi muito legal porque, cara, ali deu uma grana absurda. E aí essa grana absurda desse contrato com a Buia, eu parei de pensar em grana. E o Tibia só ficar um pouco saturado. Os meus amigos estavam migrando pro Mir4, que também foi aquele hype de jogo NFT. Então a PT inteira era uma PT de 5. A PT inteira foi indo pro Mir4 e todo o restante do pessoal tava indo e eu relutante, relutante, relutante. Eu queria continuar jogando Tibia. Eu fui o último a ir pro Mir4. Pior de tudo é que eu fui o último, mas foi o primeiro a continuar. Todo mundo parou de jogar Mir4 da minha antiga PT. E eu continuei jogando, joguei por 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, parei de jogar no começo desse ano. E foi complicado isso, porque o Tibia tem essa coisa de saturação, tem esse negócio de você se desgastar, de você perder o propósito, de falar que zerou o jogo, mas o Tibia tem um desafio, alguma coisa pra você fazer. E o Mir4 não, já era um negócio assim, dinheiro, dinheiro, dinheiro. E era muita grana, é um jogo muito pay to win. Eu ainda tive sorte de tirar um retorno do For, mas não foi das melhores experiências que eu tive, não. E acabou. Eu enjoei do Mir4 também. Dei um basta bem no começo do ano. Foi uma época que eu tava ali entre e agora, o que que eu faço, o que que eu não faço. E aí eu reestruturei minha vida ali no começo do ano. Foi muito bom porque eu retomei muitas coisas que eu não tinha retomado, que eu tava ali noiado e essas noias a gente acaba não percebendo enquanto a gente está envolvido dentro de um jogo, dentro de um projeto. E aí também eu já tinha parado de fazer live, então eu já estava por trás ali dos bastidores, meu trabalho tinha voltado, então tava uma loucura. E aí quando eu parei de jogar, falei, porra, vamos fazer minhas coisas. Aí voltei a estudar, voltei a ler, voltei a fazer um monte de coisa. Só que eu queria jogar alguma coisinha. Isso no começo desse ano.
Eu tentava jogar. Cara, eu tentei jogar CS, nada. Tentei jogar LOL, nada. Tentei voltar a jogar poker, nada. Age of Empires, não. Tentei jogar Mireme, que era um outro jogo, não. Lost Ark, não. Comecei a pedir uns negócios de survival, não. Nem o jogo que eu mais durei foi War. E ali, não lembro. Mês e meio de War e só acabou. E aí, cara, eu já tava ficando mal, porque eu não tinha mais nenhum hobby de ter alguma coisa pra fazer, de ter o que complementar o meu dia. E tudo que eu tava trabalhando no ano passado sobre ganho de escala, em relação da minha empresa, sair um pouco da necessidade da minha empresa depender exclusivamente de mim, para eu fazer outros projetos, me deixaram numa sinuca de bico, por quê? Porque o meu trabalho da minha empresa tinha dia, tinha semana, eu gastava ali 2 horas na semana, 2 horas na semana para fazer tudo que eu precisava. E aí eu ia estudar. Tá, estudava 2 horas por dia. E ainda faltava. Tinha série. E ainda faltava alguma coisa. Eu sinto essa vontade do jogo. E aí veio o negócio do Tibia. Já faz uns dias aí. Desde que eu parei, na verdade, o Tibia nunca parou de aparecer pra mim. Porque o pessoal vinha e falava: Cara, você viu aquele boss diário lá? Foi o que saiu logo na sequência. Eu não acredito, cara. Eu joguei Tibia não sei quanto tempo da minha vida pra eles lançarem boss diário agora, né? Aí depois foi roda da não sei o que lá, roda do destino. Aí depois foi tier nos bonecos, né? Que era isso aqui. Subiu o tier do boneco. Depois tem outras magias, outros não sei o que. E o Tibia foi trazendo conteúdo, conteúdo, conteúdo. E eu falava, mano, não acredito. Todas as coisas legais que foi aparecendo no Tibia só apareceu depois que eu parei de jogar. Então, dava uma coceirinha, só que também Tibia parece que é como se fosse um craquezão. Você fica mal, né? Você sabe o tanto que o jogo te consome. Sabe o tanto de que ele te desgasta, o tanto de estresse. Você sabe que, assim, quem joga mesmo, quem vive ali no dia a dia do jogo, sabe que é uma parada como se, sei lá, uma frustração da vida se compare a, a morrer e dropar a baga. Mas, como bom tibiano, tibiano nunca para tibiano, eu tenho sentido essa falta, essa saudade, essa vontade de jogar. É... Eu acho que é a coisa mais interessante que eu vejo. Quanto tempo vai ficar, não sei se alguém vai assistir. Mas é uma parada que eu sempre falei que assim, joga jogo online, quem faz parte dessa comunidade de gamer, né? É, quem joga online tem sempre um probleminha na cabeça. E assim, pô, eu faço terapia já fazem 6, 7 anos. Sei, eu tenho uma certa propriedade em falar sobre probleminhas. Não é um probleminha do tipo, porra, você é louco. Não, você não é louco, cara. Mas você precisa de um refúgio. Você precisa saber que você vai estar num lugar que vai ser bem aceito. Você precisa estar num lugar que as pessoas precisem de você. E que você jogue pra você falar assim, pô, vou ajudar o pessoal naquela quest lá. Ou senão eu vou entrar no Discord, no TS. Tem gente te esperando. Eu retomei o contato com algumas pessoas aí nos últimos dias, amigos que eu tenho
mais de 10 anos. Gente que já tá com a vida montada, gente que tá casando, gente que tá morando em outro lugar. E assim, essas pessoas, algumas eu nem encontrei pessoalmente, mas essas pessoas sabem mais da minha vida que qualquer outra pessoa, que qualquer outro amigo real mesmo, porque essas pessoas já conviveram tanto comigo e elas fazem parte do meu dia a dia. E é essa parte que é uma coisa que eu tenho sentido falta. Você chegar, colocar teu fone assim na cabeça, trancar no quarto e fugir um pouco da realidade. Ter o hobby, ter aquele momento de paz com você mesmo, falar, porra, meu, por 22 horas do meu dia o Thiago existe. Thiago é meu nome. Mas por 2 horinhas eu quero ser o Cotoco. Quero fazer meus boss, quero dar uma risada, quero fazer merda. Isso é uma coisa que eu acho que eu tenho tido falta. Talvez só no Tibia eu vá encontrar, porque eu não encontrei nenhum outro. Eu tenho um grande problema com competitividade. Assistir a minhas lives sabe que eu sou competitivo, sabe que eu tô falando isso, mas às vezes eu posso estar entrando num buraco sem tamanho. Depois que eu parei de jogar Mirfor, eu só esse ano eu já fui viajar 3 vezes esse ano. Se eu tivesse jogando Mirfor, eu teria, sei lá, cara. Não vou falar que eu não teria viajado, mas com certeza eu teria inventado muito, porque eu sou velho, sou ranzinho, sedentário, não gosto de sair. E aí sempre tinha um negocinho, pô, tem que fazer tal missão, tem que fazer não sei o que lá, tem que fazer não sei o que lá. E eu deixava um pouco a vida pessoal de lado. Mas assim, graças a Deus, eu acho que minha vida pessoal tá bem, meu relacionamento tá em dia, casa tá tudo certo, meu trabalho tá indo bem, assim, tá indo legal, eu tenho já condição de ficar sossegado no trabalho, a minha grana também, uma coisa que o grana sempre pesou muito, principalmente na época da pandemia. Tá tudo indo bem, cara. Por que que eu não posso? Por que que eu não posso merecer é, dar uma descansada, dar uma relaxada no jogo? Mas eu não sei se faz sim falando. E aí a grande virada de chave deu faz pouco tempo. Menos de 2 semanas atrás, felizmente a Porpeta morreu. Pra quem não conheceu, na época das lives, a Porpeta era minha calopsita. Ela nasceu junto com a live. E a Porpeta, cara, foi uma companhia do caralho durante a pandemia. E foi uma pandemia, foi uma companhia pra todas as pessoas que assistiam a live também. E ela era muito legal, muito esperta. Eu não sou um cara que é criador de pet. E ela morreu com menos de 3 anos. 3 anos e pouquinho ela morreu. Então foi full inesperado, não era pra ter morrido, entendeu? E eu anunciei na minha página pessoal. Nessa hora que eu anunciei na minha página pessoal, um monte da época que assistia as lives começou a me mandar mensagem e trocar ideia. E eram pessoas que, assim, conversaram e falaram o quanto a Porpeta era legal, o quanto sentia falta, o quanto era divertida essa época com ela. E que as pessoas do meu próprio círculo social tiveram o mesmo cuidado, não tiveram a mesma atenção que essas pessoas, esses meus amigos virtuais, tiveram em falar da Porpeta. Depois disso, eu também, assim, tô no momento pensando um pouco mais na minha saúde, no meu bem-estar. E, cara, foi foda, porque assim, falei, vou começar a academia. Antes de começar a academia, eu tava com uma dor nas costas. Minha dor nas costas, fazer uma ressonância. Aí eu entrei na hora da ressonância, descobri que eu tava gordo.
Já sabia que eu tava gordo. Ela de fazer a ressonância. Aí essa gordura roscou na hora da ressonância. Aí eu descobri que eu tinha hérnia de disco. Agora eu tô com dor nas costas dessa hérnia de disco, mas eu preciso emagrecer pra diminuir a hérnia de disco. Eu não posso ir na academia porque eu tô todo fudido do de dor. Então eu não posso ir na academia. Enfim, entendeu esse bololô todo? Nem eu entendi. Aconteceu isso. A porpeta morreu, aconteceu. E aí eu tive uma brilhante ideia essa semana. Incrível ideia. Falar, pô, já que eu tô todo na merda, vamos parar de fumar. Eu fumo já fazem mais de 10 anos. E aí eu falei, pô, vou parar de fumar. Eu tô aqui. Faz uma semana. Eu tinha. Há 4 anos eu já tinha parado de fumar cigarro. Pelo cigarro eletrônico. Mas agora eu tô tentando largar o cigarro eletrônico. De tirar toda a nicotina do meu corpo. Tá muito foda. Então a minha cabeça, ela tá muito louca. Tá muito louca. Tão louca a ponto de abrir um vídeo e falar pra vocês o quanto eu tô com vontade de jogar Tibia. E eu não sei se isso faz sentido ou não. Eu vou tentar dar uma encurtada aqui. Tô jogando um watchzinho aqui, viu? Mas assim, tô jogando o watch do Ferumbrim. Eu mandei mensagem pra ele também. Eu já tinha tentado entrar no watch antes, não. E aí eu tô jogando esse watch do Ferumbrim essa semana. Tá sendo legal. Mas qual que é a parada pra mim, cara? Eu acho que faz sentido voltar a jogar. Mas pra voltar, eu também coloquei 3 princípios. Ah, 3 regras na minha cabeça. Eu acho que essas 3 regras elas são muito importantes. Até mostrar na tela o que eu, o que eu pensei. Qual que seria as 3 regras? Eu mantenho meus princípios de divertir com a conta e paro de jogar. Nada no jogo é mais importante que a vida real. E eu não sou obrigado a nada. Qual que seria essa parada dos meus princípios de divertir se isso acabar eu paro? Cara, eu quero me divertir. Eu tô pensando em jogar, se for, mas vai ser. Eu quero me divertir muito já com o que interessar. Se eu ficar pensando nas coisas que me estressam, não pensar na parte da diversão, prazer, vai ser legal pra mim. Vai valer a pena. A segunda coisa, nada no jogo é mais importante do que a vida real. Eu não tenho porque criar motivo, criar coisas, criar negócio que não existe só por causa de algum compromisso que eu possa ter. Nada no jogo é tão importante quanto jantar com os seus amigos, encontrar com a sua namorada, fazer uma visita no trabalho. Por. E essa de eu não sou obrigado a nada, cara, é que uma das coisas que me motivaram a parar de jogar Tibia era aquele desgaste também. Lógico, além do desgaste, a gente tava numa sequência de obrigações. Como a gente tava jogando em servidor retro hardcore, gosto que assim, o jogo já não tava mais tão divertido como ele era antes. Você tinha meta de maker de não sei o que, você tinha que entrar em tal horário pra fazer ataque de não sei o que lá, você tinha que não sei o que lá. E eu não jogava, mano. Eu não jogava pra me divertir, eu não fazia o que eu queria. Eu não tô nem falando sobre cumprir um claimed ou o que for. Quanto a isso, beleza. Ou se não, pagar o Guild Bank. Pô, não tenho problema de pagar Guild Bank, pagar Hunt, não tem problema dessas coisas. Mas eu queria ser livre pra jogar o que eu quero jogar. Na época que eu precisava de muita grana também, às vezes eu fazia uma parceria que não tava.
fazendo parte do meu eu. E existiam outras parcerias que eu gostava pra caramba. Até posso falar, o Saiyans, meu. Nossa, Saiyans era um mod de Dragon Ball. Eu nem sabia jogar Dragon Ball. E eu gostava pra caramba. O Tibia Blackjack, que me proporcionou tantos momentos bons, eu não tinha tempo pra jogar às vezes no Tibia Blackjack lá, pra ficar brincando no meu entretenimento, porque eu tinha que fazer outras coisas, ou porque eu tinha que cumprir outros prospectos. Então eu não quero ser obrigado a nada, eu quero fazer as coisas que eu me divirta, que me façam bem, que curta, que eu goste, que eu ache interessante, que eu ache válido. E aí também, assim, coloquei aqui. Será que vai fazer sentido ou não jogar? Eu acho que se der sentido ou não, se você tá ouvindo, lendo, prestando atenção nesse vídeo, eu preciso pedir uma ajuda pra você. Você continua jogando Tibia? Já parou de jogar Tibia? Você é meu amigo, você conhece, você não conhece. Mas se o vídeo tá chegando até você nesse momento, o mais importante pra mim é assim, quero saber a sua opinião. O que você acha? Cara, quer vir com hate, faz o que for, mas vamos tentar pensar de forma madura, de forma racional. E a primeira ajuda que eu quero é saber a sua opinião. Se é legal, se faz sentido, faz. Pra mim, eu acho que faz. Pra mim, eu acho que eu quero isso. Mas, vamos ver. Depois disso, a segunda parte é. Eu não. Ah, cara. Eu parei, eu não sei, eu esqueci como é que sabe jogar. Eu não sei jogar mais. Criei o boneco aqui no Hot, tô me divertindo, pretendo comprar um boneco no Global. Sei mais como joga. Sei roda de não sei, roda Jequiti. Sei mais jogar, cara. Se você quiser me passar algum conteúdo ou alguma coisa que possa ser legal, eu pretendo abrir live. Semana aí eu tô um pouco enrolado, mas eu pretendo abrir live lá na Roxinha. Cara, tá todo mundo convidado pra essa presepada que vai ser esse meu recomeço. Porque por mais que faça pouco tempo, o Tibia mudou muito. E eu sempre fui ruim. Quem me conhece sabe que eu era ruim. Não era um jogador bom. Então, eu não fiquei melhor, eu fiquei pior, cara. Então talvez seja legal, talvez seja engraçado. E eu convido vocês. E aí a terceira coisa é um negócio que é uma vontade pessoal minha. Que eu tinha da época que eu fazia live. Que era a gravação de conteúdo. Eu tenho muitas boas ideias. E além de boas ideias, eu tenho boas referências aqui. Eu consumi muito conteúdo legal nessa época que eu não tava jogando. Eu assisti os vídeos do Mets, aí o Mets deu uma parada. Eu assistia aquele dia a dia lá, o noticiário do VDA. Pra mim é incrível, por causa do VDA. Eu assisti o Ferumbrinhas porque, assim, Ferumbrinhas, além dos outros canais de clipes, Ursinha, Game World, tinha o Tibiadinos, mas o Ferumbrinha é a referência máxima. Eu sempre assisti pra dar umas risadas, pra saber que tava sendo o rolê mais visitado, as coisas. Teve um canal, eu assisti o MP3, o MP3 ele tem feito conteúdos diferentes aí sobre ser empreendedor do Tibia. Eu acho legal esse lance de comprar boneco, vender boneco. Live eu parei de. Acho estranho isso, mas eu não tenho entrado tanto em lives. Tem o Tibia Papo, né? O Ambu, eu assisti bastante. E eu acho que um canal cara, foi o canal que eu mais consumi todos foi o Tibia Emprego. Não conhecia. Eu conheci numa série que era Tibia do 0 ao 100 mil. Faz um tempo aí que ele começou. E eu caí ali de paraquedas, até mandei para um monte de gente, porque ele pegou essa ideia.
de um projeto que tem no mercado financeiro lá, que é minha carteira de investimentos do 0 a 100 mil, do 0 a 1 milhão. Mas foi muito legal a forma como ele abordou isso. Eu achei muito interessante. E ele começou a trazer quadros e mais quadros. Aí depois ele parece que ele começou a abrir live. Eu nunca entrei na live dele, mas o conteúdo do cara é muito legal. A cabeça dele é muito boa porque ele tem uma cabeça de empreendedor, não é uma cabeça só de tibiano, jogador 500 e o que for. Mas enfim, quando eu falo desse negócio de ajudar na parte de conteúdo, é que assim, eu gostaria de conhecer um videomaker ou uma pessoa que talvez tivesse interesse em estar comigo nessa parte, porque eu acho que eu vou trazer um conteúdo interessante, eu acho que eu vou trazer um conteúdo legal, que são coisas que eu gostaria de voltar a fazer. A maior delas é fazer meus boyzinhos e dropar meus amarelinhos. E aí eu já nem sei mais qual que é o número da ajuda, mas tem uma outra ajuda que eu sei que tudo tem politicagem. Então nessa parte de politicagem, antes mesmo de eu achar um boneco, é, eu precisaria achar um servidor para jogar. Você conhece algum servidor de boa? Eu acredito que os servidores mais de boa são não PVP, mas se tiver algum Open PVP ou não PVP, tiver algum servidor que esteja recrutando, algum servidor que seja de boa pra pagar pra entrar, ou algum líder que não seja cuzão, algum lugar que seja de boa, seja tranquilo pra jogar, seja acessível, se você puder me passar o contato ou me chamar, seja nas redes sociais, Instagram, Facebook, mesmo no YouTube, ia ser muito legal. E aí, por último, é, eu ganhei no começo do ano R$ 5.000 do Tibia Blackjack. Tem uma história aí, não vai caber mais nesse. Mas eu ganhei na roleta R$ 5.000. Eu deixei esse dinheiro guardado. Pretendo gastar mais ou menos pra comprar um boneco. Então eu acho que daria pra comprar um boneco aí na faixa da level 800, 900. Se você que tá assistindo achar que é uma loucura boa ou uma loucura ruim, ou que for, quiser colaborar com esse projeto, fica à vontade. O Tibia tá desinstalado, então eu não tenho nem boneco pra receber coin ou o que for. Meu Pix também um dia aparece. Mas eu tô buscando gente que abraça essa causa comigo pra eu não ser um louco sozinho. Essa que é a real. O intuito disso, o final de tudo eu sempre transformei os meus hobbies, que é uma coisa que a minha terapeuta pede para que eu tenha um hobby, que eu tenha uma diversão, tenha um momento de descarga, emocional. Sempre transformei os meus hobbies em hobbies lucrativos. Eu pretendo que o Tibia continue sendo uma coisa lucrativa para mim, que não seja algo para me dar prejuízo. Então, qual que é a ideia? Eu acho que assim, eu consigo pegar um boneco pensando em farmar, pensando, mas não que eu vou ficar me internando de farmar, mas eu posso ir fazendo uma mentalidade como se fosse aquela do emprego, tipo assim, pô, dá pra, agora dá pra só pagar prêmio. Depois a gente pode fazer uns boyzinhos, aumentar a rotação. Vocês sabem que eu era milionário na época das rotações de boss. Então eu posso trazer isso pra vocês também, a forma que eu vou encontrar. Mas para eu retomar qualquer coisa, eu preciso pelo menos entender onde que nós estamos. Eu não sei o que que é Gnoprona, eu não sei quem é Timira, eu sei que tem boss pra caramba aí, não sei como usa o boss tiário, então eu preciso de vocês. O vídeo tá dando quase 40 minutos. Esse é o primeiro e o único vídeo que eu vou fazer. Se ele ficou bom, se ele ficou legal, eu já vou postar do jeito que tá. Por quê? Porque eu precisava falar, cara. Eu precisava me expressar, eu precisava pôr pra fora pelo menos esse desejo que eu tô. Você acha que eu tô muito louco?
eu não deveria voltar, peça de fazer. Eu vou continuar jogando o Watch do Felipe, tá tudo certo. Mas se você é um jogador, ou ex-jogador, ou uma pessoa que me conhece, ou alguém que acha que a ideia é legal, pelo menos, que a ideia não é tão infundada assim, também gasta um segundinho, me dá um time pra me dar um voto de confiança, assim, e fala, põe pra fora aí. Eu acho que muita coisa a gente pode abordar. Minha cabeça, ela trabalha de uma forma diferente, muitas coisas diferentes. E uma das coisas que eu mais penso é que a gente precisa de um pouco mais de qualidade de vida. Por muito tempo a gente se estressa por diversas coisas. Estressa por dinheiro, às vezes estressa por trabalho, por relacionamento, estressa por tudo e acaba esquecendo um pouco de aquela desafogada. Tibia, por muitos anos, foi o meu refúgio, foi o meu ponto de paz, o meu de dar uma descansada da vida real. E eu sinto essa falta. Quando o Tibia virou emprego pra mim, quando o Tibia virou necessidade, eu perdi esse tato. E eu não tenho mais nada que eu consiga fazer pra dar uma desfocada um pouco. Quero. Então, agradeço quem. E por favor, assim, sério, eu queria 5 segundos do teu tempo só pra mandar uma mensagem pra mim ou falar alguma coisa. Pra quem sabe isso não virar um recomeço ou uma parada de alguém olhar pra mim e falar, mano, vai dormir que teu mal é sono. Beleza? Beijo em vossos corações. Até qualquer dia, qualquer hora. E eu fui!